mensagem que temos da parte do Senhor por intermédio das suas sagradas escrituras se encontra no livro de Isaías, capítulo 61. Estaremos meditando um pouquinho na palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra de salvação para as nossas vidas. O livro sagrado que é a Bíblia. Isaías capítulo 61 diz assim: O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar libertação aos escravos e dar liberdade aos que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvore que o Senhor plantou para mostrar toda a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros, virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com que ele uma aliança eterna. Os seus descendentes serão famosos em suas nações. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Isaías capítulo 61 até o versículo de número 10. Muito bem, Isaías foi um profeta que foi usado por Deus em 4 reinados. Ele começou no reino de Uzias, logo veio o reino de Jotão, logo o reino de Acás, e depois Ezequias, seguido de Manassés. Isaías foi profeta num tempo muito conturbado, num tempo em que o povo de Judá vivia momentos difíceis. Pouco ou pouquíssimas foram os tempos bons. Por exemplo, no tempo de Uzias, quando Isaías começou o seu ministério, neste tempo de Uzias não foi um tempo tão fácil assim. Uzias, com sua soberba, quis entrar no templo para prestar sacrifício e acender incenso ao Senhor. Foi repreendido pelos sacerdotes, porque aquilo não era função dele. Mas ele se achava no direito porque a soberba tinha subido à sua cabeça. Mas os sacerdotes
repreenderam Uzias, e este se irou contra os sacerdotes. E por causa dessa ira, ele se exaltou contra os sacerdotes. E por conta disto, sofreu uma lepra que o levou à sepultura. Então não foi um momento bom, já que houve este atrito entre Uzias e os sacerdotes. Isaías estava inserido dentro desse contexto. Logo após a morte de Uzias, o seu filho Jotão assumiu. E também foi um momento não muito feliz, né? Apesar de Jotão ter sido um rei que procurava temer a Yahvé, mas seus súditos não tinham o mesmo comportamento. Havia problemas com os seus súditos porque eles procuravam fazer adorações impróprias. E também foi um tempo em que os sírios, né, e o povo de Israel, né, já que nós estamos falando de Judá, o povo de Israel, através do rei Peca, começou a atacar Judá. Isaías estava inserido neste contexto. Num contexto em que os súditos dos reis não tinham o mesmo comportamento que o rei na questão religiosa. E também que os sírios e os próprios irmãos de Israel estavam atacando Judá. Isaías estava dentro desse momento. Um momento também conturbado. Depois da morte de Jotão veio Acaz, né, seu filho. Acaz, todos nós conhecemos bem a história. Foi um rei mau aos olhos do Senhor. Promoveu idolatria, fechou o templo, sacrificou o próprio filho a um deus pagão. Acaz se juntou aos assírios para se protegerem de inimigos e por conta disso teve que pagar impostos aos assírios, e esse imposto vinha de quê? Vinha do povo. Isaías estava inserido neste contexto de um reinado péssimo, idólatra, completamente longe de Deus. Isaías estava dentro desse contexto. Depois veio Ezequias. Ezequias foi um rei temente a Deus, foi um rei bom temente a Deus, foi um rei que orou e o Senhor livrou Judá da mão dos assírios, foi um rei que orou, o Senhor curou a sua enfermidade. Foi um tempo mais ameno, mas cometeu um grande erro, né? Foi mostrar o tesouro do seu reinado para um mensageiro babilônico. Para quê? Os babilônicos atacaram a fim de saquear, né, o tesouro. Depois veio Manassés. Este, né, foi um ditador terrível, né? Esse reinado sofreu pressão dos assírios, comandado por Senaqueribe. E Manassés mandou serrar, né, no meio Isaías, que já estava com 92 anos, foi serrado ao meio. Portanto, foi um tempo muito conturbado, foi um tempo muito atribulado neste período que Isaías viveu, nesse período que o tempo de Judá viveu, que o povo viveu. O povo viveu mal governado por reis idólatras, por reis pagãos, por reis devassos. O povo viveu sufocado pelas guerras, o povo viveu por injustiça social, o povo viveu mal, conturbado, perseguido, maltratado, incompreendido. O povo sofreu. Eu quero dizer, queridos, que hoje também o povo sofre.
Os povos das nações têm sofrido com os péssimos governantes. Volta e meia nós estamos vendo propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, né? Crianças sofrendo horrores, morrendo de fome, morrendo de doenças fáceis de serem curadas, por falta de remédio, por falta de comida, por causa de reis que roubam as fortunas dos seus países. A gente não precisa ir muito longe. Nós estamos dentro de um país corrupto, um país onde foi saqueado por presidentes, por congressistas, um país onde as leis são quebradas por juízes autoritários. Nós estamos vendo aí, infelizmente, o povo sofre, o povo padece por causa dos governantes, por causa dos maus juízes. Esta é uma verdade. Uma história, algo que ocorreu, tem se repetido ao longo dos tempos. E nós estamos vivendo isto hoje. Mas interessante, né, é que Isaías começa dizendo: o Senhor Deus me ungiu, me deu o seu Espírito, me escolheu para levar boas novas dentro dessa conturbação todinha, dessa tribulação todinha. Boas novas. Eu quero dizer que passou-se 7 séculos, 6 a 7 séculos, chegou a época de Jesus. E esse texto de Isaías 61, Jesus leu também, está em Lucas, né, registrado no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, no capítulo de número 4, quando Jesus entra na sinagoga e lê esse mesmo texto. O Senhor me ungiu para libertar os cativos. O povo também, na época de Jesus, estava sendo maltratado. O povo também estava sendo injustiçado. Amados irmãos, queridos irmãos, Deus não está ausente à situação que uma nação esteja vivendo. Deus não está ausente a uma situação em que uma família esteja vivendo, que uma igreja esteja vivendo. Os momentos conturbados que você possa estar passando na sua família, por um desemprego causado por esta pandemia, por uma injustiça social causada por líderes que saquearam o país, por uma injustiça de algum juiz, momentos conturbados diversos que podem estar ocorrendo, o Senhor não está ausente sobre isso. Assim como o Espírito de Deus estava com Isaías para profetizar, pregar boas novas, estava com Jesus para pregar boas novas no tempo de Jesus, e está conosco nesse instante para falar através da sua palavra as boas novas. Boas novas, boas notícias, novas de esperança, esperança viva, consistente, aquela esperança que o apóstolo Pedro fala na sua primeira epístola. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança
E essa esperança é Jesus Cristo. Essa esperança é Jesus Cristo. Uma nação será uma nação justa se seus líderes tiverem Jesus Cristo. Juízes julgarão justamente se tiverem em suas vidas Jesus Cristo. Sua família viverá o melhor se tiver Jesus Cristo. Jesus é as boas novas. As boas novas, primeiro de salvação para a vida eterna. As boas novas no ensino da palavra de Deus, para que todos possam estar diante de Deus Pai. O Senhor Deus me deu o seu Espírito e me escolheu para levar boas novas, boas notícias aos mansos, àqueles que aceitam a palavra de Jesus, aqueles que aceitam a boa doutrina, aqueles que aceitam o Evangelho, aqueles que temem a Deus. Quando o governante teme a Deus, o povo se alegra. Quando um juiz teme a Deus, a justiça correta é feita. Queridos, nós vivemos momentos difíceis, sim, mas a nossa esperança está nas boas novas que o Senhor tem para mim, para você, para esta nação. E para que essas boas novas encontrem lugar e frutifique, é preciso que a palavra de Deus seja aceita. Uma palavra viva, que restaura, possa ser não apenas ouvida, mas possa ser aceita. Porque ele começa a discorrer, né? Essas boas novas para os mansos, para que sejam libertos dos cativos, os oprimidos. A libertação vem pela palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se um governante conhece a palavra, ele será liberto da ganância e da corrupção do dinheiro público. Se um juiz conhece a palavra, ele será liberto da parcialidade, será um juiz imparcial, não cometerá injustiça. Se uma igreja conhece a verdade, ela não se desviará. Se uma família conhece a verdade, será liberta. Liberta dos vícios, dos maus costumes. Estão aí, dia de Natal, enchendo a cara, os baile funks lotados, as drogas tomando conta, porque não conhece a verdade que liberta. Não conhece as boas novas que liberta, que cura, que sara, que salva. Não conhecem as boas novas. E por não conhecerem as boas novas, vivem vidas conturbadas, são assassinados, são viciados em prostituições, enfim, conturbados. Famílias vivem momentos conturbados, países vivem momentos conturbados, porque estão todos longe das boas novas, longe do Evangelho de Jesus Cristo, longe do verdadeiro Natal, longe daquilo para o qual Jesus veio ao mundo. Que esta palavra possa encontrar lugar no teu coração.
possa encontrar lugar no teu coração, ouvinte. Jesus tem boas novas de salvação. Ninguém obterá salvação se não for por Jesus. Ninguém obterá perdão se não for por Jesus. Ninguém obterá vida eterna se não for por Jesus. Ninguém terá um país bom, justo, se não for por Jesus. Nenhum juiz, nenhuma corte será justa se não for pelo Evangelho de Jesus. Nenhuma família viverá bem em paz se não for pelo Evangelho de Jesus. As boas novas. Isaías, pelo Espírito de Deus, estava pregando boas novas para aquele povo, dizendo: virá boas novas, virá novos tempos. Isso se culminou em Jesus Cristo. E Jesus entra no templo e diz: o Espírito de Deus está sobre mim para pregar boas novas. E ele pregou boas novas para aqueles que creram e aceitaram. E nesse instante você está ouvindo boas novas de salvação. Jesus nasceu para trazer boas novas. Veio para perdoar pecados. Veio para libertar o cativo. Veio para trazer salvação e vida eterna. Creia nessas boas novas. Aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você está sentindo o toque, é porque o Espírito Santo está falando no seu coração. Você que está ouvindo esta palavra, que ainda não aceitou, porque esta mensagem vai estar no YouTube e você irá ouvir. Se está vivendo momentos conturbados, Jesus é a paz, é a alegria. Tenha-o em seu coração. Que esta nação tenha Jesus. Que esses juízes e essas cortes tenham Jesus. Que o seu lar tenha Jesus. Que você tenha Jesus e suas boas novas. Deus te abençoe e te guarde e te dê uma boa noite e uma boa semana. Amém? Amém.